Olá, alunos. Então, vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade às aulas. Falar com vocês sobre esofagite. Lembrando que tudo que termina com it é processo inflamatório. Esofagite é um processo inflamatório do esôfago. Então, a gente tem aqui, né, uma figura para relembrar a anatomia de vocês, né? Nós temos o esôfago e aqui o estômago. Lembrando que aqui entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvulazinha, né? Que na verdade é um esfíncter gastroesofágico. Lembrando que esfíncter, ele é similar ao ânus, é igual ao ânus. O ânus também, ele é um esfíncter, tá? Então, o esfíncter, ele é como se fosse uma válvulazinha que fica abrindo e fechando, de acordo com o peristaltismo, que é o movimento, né, que empurra, né, o bolo alimentar da boca até a região do ânus, tá? Então, aqui nessa região, a gente tem um esfíncterzinho aqui, chamado gastroesofágico, assim como a gente também tem um esfíncter aqui, chamado gastroduodenal. E a esofagite é um processo inflamatório do esôfago, muitas das vezes ocasionado por um relaxamento desse esfíncter aqui gastroesofágico, né? Ocasionado por um refluxo gástrico, né? Então, o alimento ele entra aqui no estômago. Aqui no estômago ele vai sofrer a ação do suco gástrico, né? Que é extremamente ácido. E quando ele pode retornar, ele retornando, ele vai fazer uma queimação e, consequentemente, fazendo um processo inflamatório. Os principais sintomas de uma esofagite é dor, né? Queimação após a refeição. Ele tem dificuldade, a pessoa tem dificuldade de se alimentar, que é o que a gente chama de disfagia, né? Ele tem a odinofagia, que é dor com regurgitação, né? De fluido gastroesofágico, então faz aquele refluxo, né? Que a gente chama de regurgitação. E cialorreia, que aparenta salivação excessiva, por conta dessa azia e desse mal-estar, dessa dor que fica essa queimação aí, tá bom? O diagnóstico de esofagite, ele é dado por uma endoscopia, né? Então é feito, né, o diagnóstico de esofagite através de um endoscópio, igual vocês estão vendo aqui nessa figura. A anamnese, que, né, o paciente vai relatar que ele está sentindo dor, que ele sente dor durante o alimentar, que ele tem refluxo, esse refluxo é como se fosse uma acidez que vem queimando, tá? E também pode ser feito através de um raio-x de contraste, que aí evidencia um edema nessa região, tá? Contraste através de sulfato de bário, que é um contraste que o paciente toma, tá? E ele fica branco lá dentro do esôfago e é feito os raios-x e evidencia que lá está edemaciado, inchado. O tratamento, né? Existe um tratamento que é os antiácidos, que diminui a acidez do estômago, consequentemente, o refluxo, ele não vai ser tão ácido assim para machucar o esôfago, mas existem também formas de tentar diminuir esse refluxo gástrico, né, que está levando a uma esofagite. Então, os antiácidos, com o intuito de diminuir a acidez, né, dieta. Então, existem pacientes que normalmente têm esofagite, são pacientes que bebem muita água e comem ao mesmo tempo, e depois eles deitam. Então, por exemplo, assim, o paciente às vezes fica muito tempo sem se alimentar, quando ele vai se alimentar, ele come 2 pratos de comida, quase 1 litro de água junto e deita. Nisso que ele deita, fica fazendo aquele refluxo ácido. E esse refluxo ácido que causa a esofagite. A esofagite, ela não é só causada na vida adulta, ela é causada também em pediatria por causa daquele refluxo do leitinho do bebê. Principalmente porque esse esfíncter aqui, né,
gastroduodenal, no bebê, ele ainda não é formadinho, ele ainda não é duro, rígido, fechado totalmente. Então, dar de mamar para o bebê e deitar ele em forma horizontal completa facilita com que o leite ele retorne para o esôfago. Então, o ideal é o neném mamar e colocar ele depois em posição de semi-Fowler, tá bom? Semi-Fowler é ele meio sentadinho, inclinadinho no carrinho, por exemplo, tá? Então, incentivar o paciente a deambular depois das refeições. Então, alimentou, o paciente tem que deambular, porque se o paciente não deambular, que é andar após as refeições, vai ocorrer o refluxo, consequentemente, vai ocorrer irritação esofágica, tá? Evitar alimentar-se antes de dormir, né? Porque senão ele come, deita e aí tem o refluxo. Evitar também a ingestão excessiva de líquidos durante o alimento, porque também isso dá refluxo, tá? Evitar falar muito depois de se alimentar, porque isso também gera refluxo e, consequentemente, o refluxo leva à esofagite, tá bom? É, Outra causa também de esofagite seriam as sondas, aqui não está descrito, mas seriam as sondas gástricas, as sondas nasoentéricas. Por quê? Porque a sonda ela passa pelo esôfago, dependendo do tempo que essa sonda fica nesse esôfago, ela começa a fazer uma irritabilidade esofágica, formando uma esofagite por tempo prolongado de sonda, tá bom? Bom, então o tratamento da esofagite, como eu havia falado para vocês, é dieta, né? Dieta fracionada, não deitar, deambular após as refeições e evitar beber excesso de líquido durante as refeições, tá? E no caso do bebezinho, manter ele em posição de semi-Fowler pós-mamada ou manter ele no colo aproximadamente de 10 a 20 minutos, tá? Colelitíase. A palavra litíase significa pedra. Colelitíase significa pedra nas vesículas, na vesícula, né? Colelitíase significa pedra na vesícula biliar. Pedra é nome vulgar, tá? Então, para a área médica se fala cálculos biliares, né? Ou acúmulos de cristais, cálculos biliares. Mas, popularmente falando, a gente sempre vai ouvir falar pedra no fígado, né? Pedra no fígado, pedra na vesícula. Mas, na verdade, são cálculos biliares, tá? Ou formação de cristais biliares. Os cálculos biliares são acúmulos de cristais que se depositam no interior da vesícula biliar, né? Aqui no caso nós temos aqui uma anatomia, vou mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona. Aqui a gente tem um fígado. O fígado ele fica do lado direito do corpo humano, igual vocês estão vendo aqui, e do lado esquerdo aqui nós temos o estômago. O fígado, ele passa aqui no fígado, passa uma artéria no fígado, né? Que vai passar por esse fígado e dentro e vai passar um vaso sanguíneo dentro desse fígado cheio de hemácias mortas, que na verdade as hemácias elas duram só 120 dias, tá? Então, as hemácias duram 120 dias. Quando as hemácias morrem, elas liberam uma substância chamada bilirrubina. Essa substância bilirrubina ela vai ser processada pelo fígado e será armazenada no formato de bile. Essa bile, ela precisa ser excretada. Por quê? Porque são hemácias mortas, entendeu? Então faz parte da degradação das hemácias. São hemácias mortas que precisam ser eliminadas pelo intestino para sair pelas fezes. Só que elas auxiliam também na emulsificação de gorduras. Elas auxiliam as gorduras
como se fosse um detergente. Ela funciona como se fosse um detergente, né? Já pegou uma panela cheia de gordura, colocou detergente, vocês já viram como que fica emulsificado? Ele separa, né? Ele faz uma emulsificação que fica mais fácil ali de ser eliminado pelo ralo, no caso, né? É o que a bile faz. Então, o fígado, a função do fígado é processar essa bilirrubina que vem do sangue, que são as hemácias mortas. Então, as hemácias duram 120 dias, elas morrem, liberam uma substância, isso no sangue, libera uma substância chamada bilirrubina. Essa bilirrubina vai ser processada pelo fígado, armazenada no formato de bile e excretada aqui para o duodeno, que é o intestino, né, o início do intestino, e será encaminhada para sair pelas fezes. Só que o que que acontece? Quando a pessoa ela ingere muita gordura, ela ingere muito álcool, ela ingere muita medicação, tudo isso também fica no sangue. Quando a pessoa ingere muita gordura, essa gordura ela vai para o sangue. Quando a pessoa ingere muita medicação, os cristais da medicação também vão para o sangue, ficam no sangue. Quando a pessoa ingere muito álcool, o álcool, que é secativo, ele também vai para o sangue. E aí o que que acontece? O álcool, a gordura, medicamento, mais a bilirrubina no sangue, quando passa pelo fígado, o fígado vai processar para armazenar no formato de bile. Só que não vai ser armazenado só a bile em si, vai ser armazenado gordura, que vai servir como uma cola. Vai ser armazenado os cristais de medicação, que vai servir como formação de cristais de pedra. Vai ser armazenado ali também, pode ser armazenado ali também e secado o álcool, o que vai favorecer a formação dos cristais, né, dos cálculos biliares. Por isso que normalmente a formação da colelitíase está ligado ao uso excessivo de medicações, uso excessivo de álcool e uso excessivo de gordura, porque todas elas podem formar os cristais, né? Formar os cálculos biliares, que são essas pedrinhas mesmo, são pedrinhas, tá bom? Porque cristalizam a bile. Bom, então, esta é o que a gente chama de colelitíase. Colelitíase são os cálculos biliares dentro da vesícula, dentro do saquinho de armazenamento biliar. Mas nós temos também a coledocolitíase, lembrando que litíase é pedra. Coledocolitíase são pedras nas vias biliares. O que que são vias biliares? São esses canalicos aqui, né? São os ductos responsáveis para encaminhar a bile da vesícula ao duodeno. Então, a formação de pedra nesses canalicos é chamado de coledocolitíase, tá? Quando os cálculos biliares causam obstrução parcial ou temporária de um ducto, o indivíduo apresenta muita dor. Então, quando ocorre aqui uma obstrução, por exemplo, desse canalico, ocorre muita dor. Até porque esse canalico aqui, ó, ele é dividido com o pâncreas. Então, quando ocorre uma obstrução desse colédoco aqui, dessa via biliar, consequentemente ocorre uma obstrução do pâncreas. Então, o indivíduo ele vai sofrer uma colelitíase ou uma coledocolitíase que irá gerar uma pancreatite. Então, o indivíduo ele terá um agravamento de 2 órgãos, tá? Então, é grave, é um estado grave,
O paciente sente muita vontade de vomitar, né, advindo do pâncreas, advindo do fígado, então ele sente muita vontade de vomitar. Ele vai apresentar quadros de icterícia, que é amarelão na pele e amarelão na parte branca do olho, visto que essa bilirrubina não vai sair do sangue, então vem esse amarelão para o corpo e para o olho, tá? Náuseas, diarreia e dor. O tratamento, ele pode ser feito através de uma litotripsia. Essa aqui é uma litotripsia dos rins, tá? Então, essa aqui é uma litotripsia renal. A litotripsia, ela é a quebra dessas pedras através de ondas de choque, tá? Essas ondas, né? O paciente é colocado em decúbito, né? E aí, projetado ondas, essas ondas são fortes o bastante para quebrar essas pedras, para facilitar as saídas dessas pedras. Mas existem também medicações, tá? Para tentar quebrar as pedras também. Caso não consiga, ocorrerá a necessidade de se fazer a retirada da vesícula, tá? Aqui nós temos uma colicistite. Colicistite, e ite é processo inflamatório. Colicistite é um processo inflamatório da bolsinha, ou seja, da vesícula biliar. Então, colilitíase são pedras, coledocolitíase são pedras nas vias biliares e colicistite, ele é um processo inflamatório das vias da vesícula biliar, normalmente ocasionado por uma colelitíase, que são pedras na vesícula. Então, normalmente as pedras na vesícula, né, que são os cálculos biliares, vai gerar um processo inflamatório de vesícula, tá bom? Como eu falei, ocasiona muita dor, né, náusea, vômitos, podendo apresentar diarreia, icterícia, né, no corpo e principalmente na parte branca do olho. Icterícia é amarelão, tá? Então, a colicistite, ela é uma inflamação da parede da vesícula, né, normalmente ocasionado por um cálculo biliar, localizado no ducto cístico, que causa um episódio de dor muito forte. Quais são as causas? É o que eu havia falado para vocês. Consumo excessivo de gordura, obesidade, né? Formação de cálculo biliar por medicação, por álcool, excesso de medicação, excesso de álcool, excesso de gorduras. Pode ocorrer também através de grandes processos cirúrgicos, traumatismo. Então, a colicistite, que é inflamação, ela pode ocorrer também por traumatismo, por queimaduras, porque causa um desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, o sangue ele fica um sangue mais grosso, o que pode ocasionar a formação de pedras, a queda do suprimento sanguíneo visceral, então a víscera, fígado em si, não recebe um aporte sanguíneo adequado, o que faz com que essa metabolização da bile forme esses cristais. Os sintomas: dor, tá? Superior direito. Por que direito? Porque o lado do fígado é o lado direito. Então a pessoa sente muita dor do lado direito. Rigidez abdominal, náuseas, vômitos, icterícia. Intolerância a alimentos gordurosos. Então a pessoa não consegue comer alimentos gordurosos, ela sente muita náusea, muita vontade de vomitar. A parte branca do olho fica amarelada. Dor. E fezes claras, fezes mais acinzentadas, claras, tá? E com uma consistência menos mais pastosa para líquida, em vez de consistência mais dura. O tratamento, ele pode ser feito um tratamento medicamentoso, que vai fazer, né, dissolver esse cálculo formado por colesterol. Pode ser feito a litotripsia,
que é a quebra por ondas, né? Por aquelas ondas que eu havia mostrado para vocês. E pode ser feita a retirada da vesícula, que é a colicistectomia. Aí as pessoas perguntam, professora, mas se aqui, por exemplo, nós temos o fígado, que vai pegar a bilirrubina, vai armazenar no formato de bile para ser excretado. Professor, e se eu tirar a vesícula, o que que vai ser feito com a bilirrubina? A bilirrubina, que tem a coloração verde amarelado, vai ficar no sangue? Não. Em vez de a bilirrubina que vai ser processada pelo fígado ser armazenada pela vesícula, essa bilirrubina, que seria armazenada no formato de bile, será diretamente lançada pelo duodeno. Então, o vaso sanguíneo ele passará pelo fígado, o fígado vai pegar essa bilirrubina de cor amarelo esverdeado, que é uma hemácia morta, e vai transformar em bile, porém, em vez de armazenar, como não terá a vesícula mais, será lançada diretamente no duodeno, saindo pelas fezes, tá? O outro tratamento será a dieta, né? Dieta com pouca gordura, né? Hipercalórica, que são dietas mais quentinhas, né? Batata, coisas mais quentes. Hiperproteica, então vai ter maior quantidade de teor animal, né? Maior quantidade de proteína animal, né? Carne, leite, ovos, derivados, imediatamente após a cirurgia, tá? Para poder sustentar esse paciente, por causa que o paciente que antes teve náuseas, vômito, por exemplo, náusea, vômito, icterícia, ele também teve falta de vontade de comer, tá bom? Porque essa doença, a colicistite, ela leva também ao emagrecimento. Por essa náusea, esse vômito, a pessoa não consegue se alimentar. Então é importante, após a cirurgia, uma dieta desse nível aqui, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre hemorroidas. As hemorroidas, elas são dilatações das veias ali periféricas na região anal, tá? Pode ocorrer também fissuras anais. Algumas pessoas têm, né, o hábito errôneo de achar que as hemorroidas, elas ocorrem por causa de relação anal, relação sexual anal. E não é esse o caso, pessoas. Normalmente, as hemorroidas, elas acontecem por alimentos muito condimentados, principalmente com o uso muito de pimenta, ou laxativos, ou diarreias extremas. Então, pacientes que sofrem muito de diarreia, pacientes que fazem uso contínuo de pimenta, porque a pimenta esquenta muito essa região. Esquentando muito essa região, ela faz dilatação dessas veias periféricas. Além da diarreia, que também esquenta muito essa região anal, ocasionando as hemorroidas. Só que não é só isso também, existe a constipação, né? Na constipação, que são fezes endurecidas, alguns estudantes confundem constipação com, como é que fala? Congestão, né? Congestão nasal. Então, eu tô com congestão nasal, que significa que eu tô com dificuldade de respirar, tá? Então, constipação é diferente de congestão nasal. Constipação é quando a pessoa não consegue evacuar, tá? Ela não consegue evacuar porque as fezes ficam muito tempo retidas no intestino grosso. Pelo fato das fezes ficarem muito tempo, peraí, aguarda um momento. Pelo fato das fezes ficarem muito tempo
retidas no intestino grosso, retira-se toda a água dessas fezes. Em anatomia, não sei se vocês lembram, em anatomia, nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, que é aquele primeiro intestino, ele absorve nutrientes. O segundo intestino, que é o intestino grosso, ele absorve água. Então, quando o paciente ele tem um metabolismo muito lento, o que é metabolismo? As funções vitais, peristaltismo. Quando o peristaltismo, né, que é aquele movimento que emburra o bolo fecal. Se o peristaltismo do paciente ele é muito lento, seja por medicação, seja porque ele está acamado, seja porque ele está tomando medicamento neurológico, relaxante muscular, por exemplo, o metabolismo dele é muito lento. Então, consequentemente, o peristaltismo vai ser lento. Então, esse bolo fecal ele vai demorar muito a descer para sair. Esse bolo fecal, demorando muito para passar pelo intestino grosso, vai ser absorvido ali, vai ser, né, retirado desse bolo fecal toda a água. Então, quando ele chega na parte distal do intestino grosso, né, que é na região do colo ali, reto anal, ele já está duro, enegrecido, né, duro, grosso. E quando ele sai meio que rasgando essa região aqui, reto anal. E isso causam fissuras, que podem levar à formação de hemorroidas também. Então, a hemorroida ela não está ligada somente à relação sexual traumática, né, anal traumática. Está ligado a também problemas de alimentação, fezes endurecidas, fezes diarreicas e fezes muito quentes, tá? E aqui a gente apresenta alguns, né, casos de graus de hemorroida. Nesses casos, dependendo dos casos, alguns casos são corrigidos com pomadas, né? Movimentos que são feitos, né? Pomada e colocando elas para dentro e passando pomada. Em outros casos, ocorre a necessidade de cirurgia, tá bom? Que são casos mais avançados de hemorroida, tá? Agora, um outro assunto que eu vou conversar com vocês é sobre cisto pilonidal. Em relação à hemorroida, algumas coisas de intestino preso, alguma coisa assim, nós iremos falar um pouquinho mais à frente, quando eu começar a falar com vocês de ostomias, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aqui a gente tem o que a gente chama de cisto pilonidal. Por que é importante vocês conhecerem? Porque pode, isso aqui é caso de internação para cirurgia, tá? No hospital. E é importante vocês também estarem, por isso que eu sempre falo com vocês, é muito importante em clínica médica vocês observarem se o paciente evacuou, se o paciente urinou. Por quê? Porque se o paciente não está evacuando, com certeza as fezes ficarão endurecidas, ficarão difíceis de sair, formarão fissuras, formarão sangramentos. Então, é muito importante vocês saberem se os pacientes estão evacuando ou não, porque eles precisam evacuar, tá bom? Aqui é uma doença chamada cisto pilonidal, né? Ou doença pilonidal. Existem algumas pessoas, tá vendo aqui? Ela se encontra nessa região aqui interglútea, que as pessoas chamam de cofrinho, né? Reguinho, tá? Mas é cientificamente falando, para nós da área da saúde, é chamada região interglútea, tá? Ou região pilonidal. O que que acontece? Algumas pessoas têm muito pelo nessa região, né? Principalmente os homens que têm maior quantidade de pelo. Então,
tem algumas pessoas que têm muita quantidade de pelo nessa região. E o pelo, normalmente, ele gera um processo inflamatório piloso. Então, começa com uma feridinha de processo inflamatório. E só que esse processo inflamatório começa a ter deposição bacteriana. Essa deposição bacteriana começa a formar pus, essa pus começa a formar uma ferida grande, essa ferida grande começa a formar um mau cheiro, o paciente às vezes não consegue nem sentar, tá bom? Então, isso é chamado cisto pilonidal. Aqui mostra, né, cisto pilonidal com fistolização para a pele, tá vendo? Olha. Então, é preciso fazer cirurgia para retirada do cisto pilonidal e depois da retirada são feitos curativos, né, suscetíveis curativos 2 a 3 vezes ao dia, curativo para poder fechar esse cisto pilonidal. Então, a doença pilonidal é uma infecção causada por uma pele, né, que lesa a pele na região interglútea, né, na região superior interglútea. O abscesso, né, ele forma pus com uma infecção bacteriana. O cisto pilonidal é uma ferida, tá, que fica minando a aguinha e que há necessidade de se fazer uma cirurgia para fazer essa retirada desse cisto, tá? Em alguns casos, tem médicos que fazem a cirurgia e tiram bolos de pelo dessa região, tá? Porque normalmente a formação desse cisto pilonidal é relacionado a processos de cabelo inflamado, né? E formação aí de pus nesse local por inflamação bacteriana, infecção bacteriana. Este aqui é o que chama-se prolapso retal. É quando o reto sai para fora. E aí pergunta, nossa professora, mas está machucado? Por que que tem essa coloração? Então, a coloração normalmente é essa coloração, tá? Ela é uma coloração assim avermelhado brilhante. Só que o que que acontece? Normalmente o socor pode ocorrer por fecaloma, que são fezes muito endurecidas, ou porque a criança ela não tem, ou porque a pessoa não tem os músculos, né, responsáveis pela sustentação ali, estão frouxos. Então ocorre esse prolapso. O ideal é colocar para dentro e fazer cirurgia, tá? Então, o prolapso retal é uma protusão do reto através do ânus. O prolapso retal produz uma inversão do reto, de modo que o revestimento interno se torna-se visível para fora, tá? Com uma projeção, né, digitiforme, vermelho escuro e úmido projetando-se através do ânus. Então, a coloração, a umidificação, ela é normal. Porém, há necessidade de se verificar aí, né, por que que tá assim, se são os músculos, se é fecaloma, tá? Fecalomas são fezes muito endurecidas. Além disso, nós temos outras afecções digestivas, né, que seria a incontinência fecal. Incontinência fecal é quando o paciente não controla o esfíncter anal. Então, ele tem perda de fezes, ou seja, ele defeca na roupa, né? Defeca involuntariamente. Então, a incontinência fecal é a perda do controle das evacuações. Os indivíduos, né, normalmente com lesões anais ou lesões no sistema nervoso, por exemplo, um paciente paraplégico, por exemplo, né, pode ocorrer não ter esses esfíncteres, não ter esse controle do esfíncter anal, algum prolapso retal, né, com protrusão para fora do ânus, que também não tem esse controle, algum tipo de demência, né, demência neurológica, que faz com que ele não tenha o autocontrole, alguma lesão neurológica, né, causada pelo diabetes, também pode ser algum problema neurológico, tumores,
do ânus ou lesões pélvicas ocorridas durante o parto. Então, existem alguns relatos em que mães, né, tiveram um parto laboroso, um parto difícil, e aí eles precisaram fazer uma episiotomia, que é aquele corte que é feito na região do períneo para que o neném nasça. E aí, feito o corte, eles podem fazer o corte da região da vagina até o ânus. E existem alguns relatos em que os médicos fizeram de alguma forma errada e que daí as puérperas, né, que são as mães depois do parto, perderam aí o controle dos esfíncteres, tá bom? Então, incontinência fecal é quando a pessoa perde o controle dos esfíncteres. Assim como a gente tem também incontinência urinária, que é quando a pessoa perde, né, o controle da urina, urina na roupa. É, Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a obstrução mecânica do intestino. A obstrução mecânica do intestino é quando as fezes obstruem o intestino grosso, formando o que a gente chama de fecaloma ou fecalito, mas é muito conhecido como fecaloma, tá bom? Lembra que eu falei com vocês? O que que acontece? Nós temos o intestino delgado aqui no meio, que absorve nutrientes. Depois, esse bolo fecal, né, essas fezes líquidas, pastosas, elas sobem aqui pelo intestino grosso. Quando essas fezes líquidas, né, semilíquidas, líquidas, elas passam por aqui, elas se transformam em fezes pastosas. Quando elas passam por aqui, elas vão perdendo água. Só que se o paciente ele toma remédio, né, remédios para acalmantes, tá? Então, remédios que deixam ele muito calmo, que são os ansiolíticos, Rivotril, remédios que diminuem o sistema nervoso central para deixar a pessoa mais calma. Remédios para dor também, que dificultam a mobilidade, que dão sonolência. Então, esses medicamentos eles diminuem o peristaltismo. Idosos, por exemplo, que têm o peristaltismo mais dificultoso, então eles têm um peristaltismo mais dificultoso, ou seja, a comida passa, né? Na verdade, as fezes ela passa por aqui muito lentamente. Quanto mais lento passa pelo intestino, mais água é tirada. Consequentemente, mais duras essas fezes ficam. Sendo essas fezes muito duras, elas ficam compactadas ali, elas não conseguem sair dessas regiões, ocorrendo um bloqueio intestinal. Só que esse bloqueio intestinal, ele leva a infecções bacterianas, consequentemente podendo levar a um câncer de intestino grosso, tá? Então, a obstrução mecânica do intestino, né? Ela é uma obstrução, presença de um bloqueio que interrompe, compromete, né, seriamente o trânsito intestinal, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, aqui, é eu fazer o uso de um laxante oral. Porque se eu fizer o uso de um laxante oral, as fezes vão querer sair, não vão conseguir sair porque vão estar bloqueadas e pode ocorrer uma ruptura aqui de cólon, levando a um extravasamento de fezes na região do peritônio. Então, vai ter que ser feita a utilização de um catéter na região anal, que a gente chama de enema, fletenema, clíster, que é a colocação de um catéter anal, colocado aí uma glicerina, e essa glicerina tentar dissolver aí esse fecaloma, para depois, então, esse paciente ser retirado aí essas fezes, tá bom? Ou manobras cirúrgicas, ou manobras médicas mais invasivas, tá bom? O que seria a apendicite? A apendicite, para quem não lembra, né, das aulas de anatomia, a gente tem aqui o apêndice. O apêndice, ele é uma continuação do intestino grosso,
Na verdade, ele é um pedacinho do intestino grosso. Ele é localizado nessa região aqui, tá? Logo no início do intestino grosso, entre o ilho e o intestino grosso, logo aqui. E aí ele é uma continuaçãozinha do intestino. É como se fosse um saquinho bem pequenininho. E acredita-se que ele seja um órgão linfóide, um órgão de defesa do intestino. Que quando ele inflama, significa que alguma coisa no intestino grosso não está bem. Mas por ele ser um prolongamentozinho e um saquinho, acredita-se também que quando ali cai algum arroz, algum grão de tomate, algum grão de pimentão, algum grão de goiaba, também facilite para a formação de um processo inflamatório, tá bom? Então, a apendicite é um processo inflamatório do apêndice, tá? Causado muita dor na região inguinal direita e febre. Então, normalmente, né, faz o seguinte, a pessoa fala assim, eu tô achando que eu tô com apendicite. Mas está doendo em qual lado? Direito ou esquerdo? Aí se a pessoa fala, é o lado esquerdo, então não é apendicite. Por quê? Porque a apendicite fica do lado direito e causa febre, tá? E tem uma manobra também que é feita. O médico aperta assim, ó, a região inguinal direita e solta. O paciente sente muita dor. Então já sabe que é apendicite, já tem que ser encaminhado o mais rápido possível para ser feita a retirada do apêndice, porque senão ele pode estourar lá dentro do intestino, entendeu? E aí causar um processo inflamatório dentro do peritônio. E aí fica mais grave. Aqui nós temos a colite, tá? Tudo que termina com it é processo inflamatório. Colite é um processo inflamatório do cólon intestinal. Então, lembra que eu falei com vocês, nós temos dois tipos de intestino, intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado se localiza no meio e absorve nutrientes. O intestino grosso se localiza nas laterais, nas rebordas, né? E ele absorve água. Aqui já há a existência de fezes formadas, fezes líquidas, semilíquidas, pastosas, tá? E aí, o intestino grosso, quando ocorre um processo inflamatório grave, pode levar a um câncer de cólon, tá bom? Então, a colite é um processo inflamatório. Aqui a gente tem os graus de processo inflamatório. Nós temos um leve, um intermediário e um grave. Lembrando o seguinte que eu falei com vocês: tem que tomar muito cuidado quanto à fecaloma, tá? Então, fezes que ficam muito tempo parada no intestino pode levar a colites, né? Irritações por algum tipo de alimentação, né? Então, pacientes que sofrem recorrentes enterocolites, que são processos inflamatórios tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado, por medicações, por alimentações, alimento estragado, alimento mal cozido, tá? Então tem que tomar muito cuidado com os fecalomas e com os tipos de alimentações e as diarreias frequentes, porque caracterizam colite. Então, a colite, os sintomas da colite são diarreia, dor ao evacuar, pode ter sangramento após as evacuações. Tem que procurar o médico o mais rápido possível em casos de colite, em casos de apresentar, né, diarreias frequentes, sangue na evacuação. Por quê? Porque pode levar a um câncer de cólon. Se levar um câncer de cólon, há necessidade de se retirar um pedaço desse cólon e colocar uma bolsa de colostomia. Por isso, há necessidade de se procurar um médico em casos de processo inflamatório. Aqui é para vocês terem uma ideia o que vem a ser uma bolsa de colostomia, tá vendo? Bolsa de colostomia é isso aqui, ó. Tira-se um pedaço do intestino, uma parte dele é colocado para fora
e coloca uma bolsa, a pessoa vai ter que evacuar o resto da vida por essa bolsinha. Por quê? Porque não teve cuidado com o intestino grosso. Fezes muito endurecidas, tem que procurar um médico, tá? Fezes com sangramento, tem que procurar um médico, tá? Isso tem que ser feito, tá? Por isso também a importância de vocês terem o cuidado de saber se o paciente está evacuando. O paciente precisa evacuar, preferencialmente todos os dias, tá bom? Caso o paciente não esteja evacuando todos os dias, comunique o médico que o médico vai passar uma medicação para que ele evacue todos os dias. As ostomias, ela é uma aula que a gente vai deixar para o próximo conteúdo. Ostomias significam aberturas, tá? Temos ostomias na traqueia, chamada traqueostomia, temos ostomias no estômago, chamado gastrostomias, no intestino, né, ileostomia, jejunostomia, colostomia, mas que nós estaremos falando na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que entrem em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido toda a aula. Como eu falei, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? E é isso, pessoas. Até a nossa próxima aula.